Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Bom, em tempos de pandemia, de coronavírus, nós estamos já há 2 meses de quarentena. Isso significa que nós estamos há 2 meses sem ter aula presencial na UNEB, né? Essa suspensão das atividades é de extrema importância para que ajude a diminuir a velocidade, né, de propagação do vírus, enfim. Então, nós estamos em casa 2 meses sem ter aula, né? Preocupada com isso, pensando nisso, eu decidi começar a gravar esses conteúdos para vocês, né, que são referentes, nesse primeiro momento, são referentes à bibliografia da disciplina de tecnologia cerâmica, que vocês iriam começar a ter aula dessa disciplina de tecnologia cerâmica em março, e aí por conta dessa loucura toda da pandemia, enfim, desse cenário todo aí global, a gente não pôde começar a ter esses encontros. Então eu decidi basicamente pegar os textos da bibliografia e gravar essas videoaulas para auxiliar vocês a retomar, né, essa rotina de estudo, o ritmo de estudos que vocês precisam ter, né, enquanto graduandos aí do curso de bacharelado em arqueologia. Eu espero que esse material sirva de apoio. Assistir essas aulas, a gente não tem como colocar isso como uma atividade obrigatória, porque eu compreendo que tem alguns alunos que não têm acesso à internet, tem certa dificuldade com os dispositivos de acesso, enfim. Então seria mais no sentido de complementação, né? Mas vocês sabem que o canal está aberto aqui, através de WhatsApp, através de e-mail. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, que eu estou aqui disponível para ajudar no que for possível, né? Hoje eu escolhi aqui o texto 1 da bibliografia da disciplina de tecnologia cerâmica para estar falando um pouquinho sobre esse texto com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o texto que a gente vai trabalhar hoje, esse primeiro texto da disciplina de tecnologia cerâmica, o nome desse texto é History of Pottery Studies, que na verdade ele é o capítulo 1 do livro intitulado Pottery in Archaeology. Eu passei para vocês isso via Google Classroom e por e-mail, se eu não me engano. Vocês já têm a bibliografia toda da disciplina de tecnologia cerâmica. Estou olhando para baixo porque eu tô com uma cola aqui, logicamente, né? Porque eu não vou me lembrar de tudo da memória, então eu tô aqui olhando para cima e olhando para baixo. Então, voltando, esse livro, Pottery in Archaeology, ele foi publicado pela primeira vez em 1993 pela Cambridge University Press, que é a editora da Universidade de Cambridge, né? E esse livro ele pertence à série Cambridge Manuals in Archaeology, seria Manuais de Arqueologia de Cambridge, né? Então, estou só contextualizando para vocês entenderem que realmente é um livro muito importante, né, nessa área de estudo aí de cerâmicas arqueológicas, é uma referência, e vocês estão tendo acesso a esse material, né? Esse livro, ele é de autoria dos arqueólogos Clive Orton, que é professor da Universidade de Londres, né? Ele faleceu em 2018. Além do Clive Orton, também esse livro é de autoria do Michael Hughes, que foi diretor do Museu Britânico e também tem diversas publicações, né, na área. Antes da gente entrar nessa obra propriamente dita, eu queria fazer uma contextualização assim bem rápida para vocês que são alunos do quarto período, né? E vocês ainda não tiveram contato com a disciplina de cerâmica, né? Textos versando sobre cerâmica especificamente. Claro que alguns temas são transversais e a gente acabou falando de cerâmica algumas vezes, por exemplo, na aula de teoria arqueológica 1, quando a gente fala do Pronapa, a gente menciona Betty Meggers, etc, né? Mas de qualquer forma, é melhor fazer uma contextualizaçãozinha primeiro, antes da gente entrar no texto propriamente dito, né? Então, quando a gente fala de cerâmica dentro do contexto arqueológico, né, a gente precisa considerar que durante muitos anos dentro da arqueologia, a cerâmica Jomon sempre foi tida como uma referência no que diz respeito à antiguidade
dos recipientes de cerâmica em contexto arqueológico, né? A cerâmica Jomon, ela recebe esse nome porque ela foi fabricada durante o período Jomon, no Japão. As datações mais recuadas para essa cerâmica são de cerca de 11 mil anos antes do presente, tá? Então, durante muito tempo, a gente sempre falou em cerâmica Jomon. E, na verdade, não é que tenha deixado de ser, continua sendo, estando entre as mais antigas, né? Só que, no ano de 2013, teve um artigo publicado na revista Science pelo grande arqueólogo, professor Barry Youssef, da Universidade de Harvard, e esse artigo ele falava sobre a descoberta de alguns fragmentos de cerâmica em contexto arqueológico que foram identificados no sul da China, e a datação desse material recuou até 20 mil anos antes do presente, né? Então, o professor Barry Youssef, infelizmente, ele faleceu esse ano, ele faleceu agora há pouco, né, em março de 2020, e esse trabalho em específico que ele publicou sobre essa cerâmica, esses fragmentos encontrados no sul da China, esse trabalho ele revolucionou tudo que os arqueólogos achavam que sabiam sobre o início da confecção dos recipientes de cerâmica, né, na história da humanidade, porque a gente sempre acreditou que a fabricação, o início da fabricação dos recipientes de cerâmica, eles estavam associados à agricultura, né? A revolução do Neolítico, a revolução neolítica, cerca de 12 mil e pouco, 11 mil anos antes do presente, estaria associada a um estilo de vida sedentário, né? Só que quando você olha para esses dados de 20 mil, você está recuando 8 mil anos antes da Revolução Neolítica, né? A nível de antiguidade da cerâmica no mundo, seria basicamente esses dois destaques que eu gostaria de apresentar para vocês. Aqui no Brasil, as datações mais antigas para cerâmica no contexto arqueológico estão entre as cerâmicas amazônicas, que está gerando ainda uma antiguidade entre 7 e 4 mil anos antes do presente, tá? Outra coisa importante que os dados que eu estou passando para vocês aqui, e que vai ser basicamente sobre o que vai versar todo o capítulo 1 desse livro, né? Tudo isso que a gente está falando é sobre recipientes de cerâmica, tá? Para conter grãos, comida, cozinhar, líquido, coisas do gênero. Depois, reutilização para sepultamento. A gente está falando de recipientes de cerâmica, porque se a gente for falar de artefatos de cerâmica, essa data vai recuar para mais ou menos aí quase 30 mil anos antes do presente, que a gente estaria falando, por exemplo, da confecção das Vênus paleolíticas, né? A Vênus de Donj Vestonite, por exemplo, que foi encontrada lá em 1924, lá na República Tcheca, a datação dela é entre 29 e 30 mil AP, mas não é um recipiente de cerâmica, né? Seria o que a gente chama de arte móvel, ok? Então, dadas as explicações básicas aí, então agora a gente vai começar o texto. Então, pessoal, na introdução desse texto, os autores, né, Orton e Hughes, eles falam sobre o certo dualismo que eles percebem quando se trata de cerâmica arqueológica. E os autores utilizam a seguinte frase para poder falar sobre o assunto: a cerâmica tende a despertar fortes emoções nos arqueólogos. Eles a amam ou a odeiam. Eu fico muito triste, mas eu tenho que concordar com essa frase, porque só li verdades. Então, eles falam sobre o fascínio, né, que muitos arqueólogos têm por esses artefatos, né, pelas cerâmicas. Eles explicam que parte desse fascínio ele é um pouco caricato, né, mas que existe sim um fundo de verdade nessas descrições apaixonadas, né, que alguns arqueólogos fazem das cerâmicas, né. E aí eles iniciam essa parte do texto mencionando sobre diversas tentativas que se foram feitas ao longo da história da arqueologia de tentar classificar os diferentes períodos de estudos sobre cerâmica. Então vamos lá. Alguns arqueólogos e arqueólogas, ao longo da história da arqueologia, tentaram classificar os períodos de estudos de cerâmica. E o primeiro exemplo que eles dão aqui é
da Anna Osley Shepard, que foi uma arqueóloga norte-americana que viveu entre 1903 e faleceu em 1971, cujo trabalho foi fundamental para o estudo da cerâmica antiga no sudoeste americano e na Mesoamérica, né? A Shepard, ela viu 3 fases de estudos que ela tentou classificar da seguinte forma, que uma primeira fase seria o estudo dos vasos inteiros como objetos de cultura, né? A segunda fase seria uma fase de estudo dos cacos como evidência de datação de sequência estratigráfica. E, por último, seria o estudo da tecnologia da cerâmica, como meio de se relacionar mais estreitamente com o oleiro ou o artesão. O que seria isso? Nessa terceira etapa que a Anna Shepard sugere de estudo de cerâmica, essa terceira etapa ela teria uma pegada mais antropológica, etnográfica, né? Estaria saindo do estudo da cerâmica em si e estaria tentando fazer uma conexão, de tentar entender o pensamento do artesão que confeccionou a peça. Além dessa periodização da Anna Shepard, os autores mencionam também um segundo arqueólogo que tentou fazer isso, chamado Frederick Matheson, que viveu entre 1910 e 2007. Ele foi um ilustre professor de cerâmica da Universidade Estadual da Pensilvânia, e ele foi autor do livro Ceramics and Man, que foi lançado em 1965. O Matheson, ele aplicou nessa periodização dos estudos de cerâmica dele duas fases, né, que já haviam sido formuladas pelo Willey e Sabloff. Eles estão entre esses clássicos da arqueologia. E quais são essas duas fases que o Willey e Sabloff já haviam falado sobre, né? O período classificatório histórico, que seria os estudos de cerâmica compreendidos entre 1914 e 1960, e o período explicativo, que seria de 1960 em diante, nos estudos de cerâmica americana. O último exemplo que os autores dão dessa periodização foi feita pelo Sander van der Leeuw, que é um arqueólogo holandês que é especialista em sistemas adaptativos complexos. Então, o van der Leeuw, ele viu também 3 fases nos estudos de cerâmica no contexto arqueológico. A fase tipológica, que foi até 1965, uma segunda fase que ele chama 3 níveis de pesquisa, que foi entre 65 e 1980, e a última fase que seria o estudo do elemento cultural, de 1980 em diante. Então, o que os autores do livro, o Orton e Hughes, fizeram? Eles tentaram resumir, pegaram essas periodizações, essas 3 periodizações, falando assim, o que a gente pode fazer com isso? Vamos tentar juntar isso aqui e adaptar de uma forma que a gente não consiga não perder informação importante de nenhuma dessas interpretações, né? Então, o que eles fizeram? Eles reuniram essas visões, definindo a história dos estudos cerâmicos em 3 grandes fases. E são essas 3 grandes fases que a gente vai estudar nesse capítulo. Como é que os autores definiram essas 3 fases de estudo de cerâmica arqueológica? A primeira fase, chamada histórico-artística, a segunda fase, chamada tipológica, e a terceira fase, chamada de contextual. É importante a gente ressaltar que a mudança dessas fases, ela acompanha a escala na qual a cerâmica é estudada. O que eles querem dizer com isso? Que, por exemplo, os vasos inteiros, eles eram estudados na fase histórica artística. Eu acho que o próprio nome já indica mais ou menos pra gente a pegada. É autoexplicativo, histórico artístico, né? Vaso inteiro, uma questão mais visual, de arte, né? Dá pra gente pegar mais ou menos aí um gancho para tentar entender. Já os fragmentos, os cacos de cerâmica, eles passaram a ser estudados na segunda fase, na fase tipológica. Olha aí, tipologia, seriação fordiana, né? E já na terceira fase,
que seria essa fase contextual, estaria tudo junto e misturado. Seria o quê? Uma gama de escala, desde os detalhes microscópicos até comparação de conjuntos inteiros, não apenas de cerâmica, mas de todos os artefatos que ocorrerem no sítio. Essa última fase, essa fase contextual, ela se caracteriza principalmente pela diversidade de abordagem, né? Ela abrange não apenas a questão da cerâmica em si, a cerâmica propriamente dita, mas a questão da tecnologia, de produção e distribuição, a parte também da etnoarqueologia, questão de estilos e problema de mudança, quando existe mudança no tipo, né? Todos abordados a partir de um ponto de vista amplamente diferenciado e diversificado, ou seja, menos engessado do que as duas primeiras fases, né? Então, os autores afirmam, no entanto, que a ideia não é impor um sistema rígido de classificação de 3 idades, como o Thomsen, o Christian Thomsen, fez, né? Lembra? Vocês estão lembrados? Christian Thomsen, arqueólogo dinamarquês, século XIX. A gente viu sobre isso na aula de teoria arqueológica, né? Ele organizou as coleções do Museu Nacional de Copenhague e daí ele teve esse insight e ele fez essa divisão das 3 idades, né? Que seriam a idade da pedra, do bronze e do ferro. Ok? Então, gente, voltando aí sobre a questão da periodização, sobre a qual os autores começam falando aí na introdução. Eles dois afirmam que é possível, quando a gente fala de estudos de cerâmica em contexto arqueológico, eles falam que é possível observar um padrão regional de desenvolvimento, com novas ideias que foram sendo adotadas em momentos diferentes ao lado das ideias antigas. O que ele está querendo dizer com isso? As pessoas não acordaram um belo dia de manhã e falaram: agora não vou mais estudar tipologia, agora eu vou estudar com uma pegada mais contextual, mais ampla e diversificada. Isso não acontece. As mudanças, elas são processos, né? Dentro de processos históricos, são processos graduais. Então não existe a possibilidade de você simplesmente abandonar uma ideia, uma metodologia, uma prática que já vinha sendo realizada há séculos, de repente você não está lá dentro de você mudar a sua abordagem, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que essas novas ideias foram sendo adotadas em momentos diferentes ao lado das ideias antigas. Foi uma questão de adaptação, né, da abordagem. Que raramente essas ideias antigas elas são totalmente rejeitadas de uma vez. Elas são adaptadas para uma abordagem mais ampla. Né? Ou seja, que o progresso das pesquisas, o progresso ele geralmente é irregular. Tá? Norton e Hughes falam também sobre 4 tópicos que forneceram contribuições para o estudo da cerâmica arqueológica em vários estágios do seu desenvolvimento. Quais são esses tópicos? Né? O que eles chamam de temas paralelos. Quais seriam esses tópicos? Etnografia, que auxiliou bastante, né? Produção e tecnologia, arqueometria e a quantificação. A arqueometria, para quem não lembra, é a aplicação de algumas técnicas aí da física e da química em materiais arqueológicos para auxiliar na datação, né, desses materiais. E sobre a quantificação, os autores falam que esse método de quantificar que ele tem sido uma péssima estratégia, porque embora exista sim uma necessidade de você quantificar as coleções, quantos cacos você coletou, quantos cacos tem no laboratório, quantos cacos tem na coleção tal, né? Apesar da gente ter essa necessidade, os arqueólogos, eles, de acordo com os autores, os arqueólogos frequentemente falham em compreender as questões teóricas que estão por trás dessas coleções. Ou seja, quantificar é muito fácil, mas qualificar tem sido uma tarefa meio complicada. E como é que ficaria, então, esse quadro, né, com essas fases? A primeira fase, histórico-artística, seria a partir de 1500. A escala de análise seriam os potes inteiros. E os temas paralelos a esse período seria
o interesse pela arqueometria e pela produção e tecnologia das cerâmicas. A segunda fase, que é a fase tipológica, se iniciou a partir de 1880. A escala é a análise de cacos, não só cacos, tá, gente? Vaso e cacos. Os temas paralelos seriam arqueometria, quantificação, produção e tecnologia. E a última fase, que seria a fase contextual, essa fase seria a partir de 1960 até hoje. E a escala seriam os conjuntos microscópicos também. Então, nessa fase, analisa vaso, caco e os conjuntos no nível microscópico. E os temas paralelos seriam a arqueometria, quantificação, produção e tecnologia. E a partir da década de 1960 se inclui a etnografia nos estudos da cerâmica arqueológica. A primeira fase a primeira fase de estudos de cerâmica em contexto arqueológico é a fase intitulada histórico-artística, né? E aí os autores falam que as evidências do interesse na cerâmica em contexto arqueológico datam desde o século XV. E eles vão citando, ao longo desse tópico, uma série de publicações do século XV, do século XVI e por aí vai. E uma das que me chamou a atenção, né, que eu trouxe aqui para destacar para vocês, é uma menção que eles fazem sobre a descrição de um antiquarista britânico chamado John Stow, lá em 1603. O John Stow fez uma descrição de vasos funerários que ele adquiriu, sabe lá Deus como, né? Mas enfim, eram outros tempos, pula essa parte. Que ele adquiriu alguns vasos funerários no cemitério romano de Spitalfields, em Londres, em 1576. Então daí ele fala, os autores falam, né, dessa descrição, desses vasos funerários e tal, e aí é o gancho que eles precisam para poder afirmar que o interesse pelas cerâmicas em contexto funerário percorreu todo o século XVII. Já o século XVIII, ele foi também o século dos colecionadores de vasos etruscos, gregos e romanos. No século XIX, a atenção foi direcionada aos produtos orientais, né? Principalmente chineses e japoneses, como eu falei anteriormente, que circularam ali no Mediterrâneo. E no início do século XX, o interesse foi ampliado para um contexto mais geral de utilização. Eles falam também sobre o estudo dos azulejos, que, por exemplo, esses estudos de azulejos começaram na segunda metade do século XIX e eram considerados como grande fonte de informação. De fato, né, se a gente for parar para pensar na arte da azulejaria portuguesa, por exemplo, né, que tem aquelas cenas, né, cenas de cotidiano, cenas de momentos históricos, enfim. Então, realmente era considerado uma fonte muito rica de informação. A segunda fase, que os autores intitulam de fase tipológica, eu espero que vocês já estejam familiarizados com esse termo, né, gente? Porque a gente falou bastante de tipologia na aula de teoria 1, né? Então, essa fase tipológica, que começaria, segundo eles, a partir de 1880, estaria ali iniciando na mesma época em que o Pete Rivers, famoso Pete Rivers, estava desenvolvendo a sua abordagem tipológica para outras classes de artefatos. Para quem não se lembra, August Henry Lane Fox Pete Rivers, que nome enorme, né? Igual o meu. Ele era um militar britânico do século XIX, que ele se interessava por arqueologia e etnografia. E ele possuía uma coleção imensa de artefatos arqueológicos. Para vocês terem noção, a coleção do Pete Rivers era tão gigante que hoje em dia existe um museu chamado Museu Pete Rivers, que fica em Oxford, né? É cerca de 500 mil de itens arqueológicos que ele conseguiu coletar. Então, os autores acreditam que com esse aumento no número de escavações no final do século XIX, que o século XIX foi o século em que a arqueologia se consolidou de fato como disciplina, né? Daí esse aumento vertiginoso da quantidade de pesquisas, escavações arqueológicas, enfim.
E aí houve também uma necessidade de começar a quantificar esse material coletado, né? Começou a crescer vertiginosamente a quantidade de material coletado, começou a abarrotar os museus, então começou a haver essa necessidade de como é que a gente vai fazer para poder catalogar, guardar e quantificar todo esse material. E com isso surgiu essa necessidade de classificação, né? Ainda que inicialmente o foco da classificação tenha sido na questão quantitativa, né? A ênfase nessa fase aí, nessa fase tipológica, estava nas distribuições espaciais dos artefatos. E, no caso, eles interpretavam na época, né, como dois tipos de distribuição. Tinham as distribuições verticais, que são... A gente está pensando isso no nível do campo, tá? A nível de coleta. As distribuições verticais, cronológicas e regionais, né? Onde vasos ou os cacos eram tratados como artefatos fósseis, né? Que a gente chama de fóssil guia. Uma maneira completamente geológica, né, de interpretar, e as distribuições horizontais, né, que serviam a dois propósitos. Amarrar a sequência encontrada em locais relacionados em uma região para formar uma sequência cronológica principal, ou seja, você tentar relacionar, né, a sequência arqueológica de um sítio com outro sítio e você formar uma sequência cronológica regional, né? E o outro propósito dessa distribuição horizontal seria ajudar a definir áreas culturais, onde houvessem itens que eram recorrentemente constantes. Ou seja, utilizar o artefato para conseguir definir área cultural. Esse complexo de características regularmente associadas seriam denominados grupos culturais ou culturas, ou seja, definir culturas arqueológicas. Vocês se lembram da diferença entre cultura arqueológica e cultura etnológica, né? Então, isso remete ao quê? Às ideias do Gordon Childe, né? A visão desse grande arqueólogo australiano aí da primeira metade do século XX, né, que foi responsável por consolidar aí o conceito de revolução neolítica, né. Então, nessa visão do Childe, muitas outras classes de artefatos precisavam ser levadas em consideração, mas na prática ele considerava que a cerâmica costumava ter um papel dominante quando falava em você estabelecer culturas arqueológicas, tá?